Vagamundos, acho que o próprio nome sugere ou evoca uma almeja, né, ter essa possibilidade de transitar por outros mundos que não aqueles que a gente normalmente considera como parte integrante, né, das culturas, dos estudos sobre a cena, enfim. Eu acho que a gente tem uma transformação no país bastante evidente nos últimos 20, 25 anos e principalmente uma produção acadêmica que se dedicou com muita interesse, eu acho, a produzir também estudos cruzando essas culturas ou essas práticas culturais, vamos dizer assim, essas formas tradicionais e tentando elaborar para elas e tentando falar delas neste campo da escrita, não é? Mas eu acho que a gente ainda não deu esse passo, que é o passo de pensar uma pedagogia teatral fundada nessas práticas. E para isso a gente precisa estudá-las, a gente precisa conhecê-las. E quando eu falo estudá-las, não é só do ponto de vista do documento, do registro, mas é estudar mesmo os seus modos de pensar, né? As suas epistemes, as suas formas de formular, as suas poéticas do sentido, os seus fundamentos, os fundamentos do pensamento. E é esse passo, de alguma maneira, que o laboratório quer experimentar, quer experienciar, quer talvez fazer um pequeno protótipo, né? Um protótipo de um processo pedagógico que se ocupe de confrontar práticas pluriepistêmicas que traduzem, no meu entendimento, uma outra visão do mundo, que é um mundo pluriversal, não um mundo onde a prática do teatro, a prática cênica está fundada em certos valores que são universais. Essa universalidade, me parece que ela precisa ser hoje contestada, revista, reelaborada. Confluir significa também respeitar essas diferenças, poder observar que são mundos e que esses mundos traduzem pensamentos autônomos, singulares, e observá-los é a possibilidade de fazer essa transmutação entre mundos. As formas que a gente sempre considerou possíveis e únicas para produzir a experiência cênica, elas talvez também estejam sendo chamadas a serem revistas. Mas o que a gente está falando aqui não é do novo, é do que a Marluz Miranda chama o novo tradicional. Não é? A tradição também é nova, na tradição também tem novidade, e muita novidade. Não é? A tradição se atualiza constantemente e a gente talvez tenha perdido muitas vezes a chance de olhar para trás para poder ir para frente. É isso que a ancestralidade, talvez seja isso que a ancestralidade convoca, é isso que as relações espirituais e sociais convocam, e é isso que talvez a gente tenha perdido ou perca às vezes a potência de olhar para a tradição como um lugar, sim, de impulso para o futuro. A visita de parentes, ela tem a ver com essa ideia de parentalidade, de parentesco, de você ter afinidades com outros que não são os teus e com os quais você pode, aí vou usar uma frase do Nego Bispo, que é confluir sem se sobrepor. Ou seja, pessoas com quem você pode encontrar, ouvir, compreender as experiências que essas pessoas trazem, entender os modos de funcionamento, as categorias que regem um pouco seus regimes de criação, como elas se encontram, como elas produzem, como elas trocam, como elas mostram, e ao mesmo tempo ser diferente daquilo que você faz, mas que de alguma forma você vai se reconhecendo modos de operar que te aparentam a eles, né? Então as visitas de parentes é convidar determinados grupos que produzem formas de expressão coletivas ou não, mas a nossa prioridade sim são pelas formas coletivas e que elas de alguma maneira partilham com a gente os seus modos de produzir e de construir juntos, né? No sentido mesmo de uma escuta afinada,
para aquilo que outros produzem que a gente desconhece porque não faz parte do nosso dia a dia, do nosso conviver. Tudo bem, você pode ter um conhecimento, mas você precisa se lançar também no lugar da ignorância. O que você ignora, né? O laboratório, para mim, é um lugar onde algum conhecimento tem que ser, de alguma maneira, aportado ali dentro. Por outro lado, o reconhecimento da ignorância, duvidar do que você sabe é fundamental. Se você não duvida do que você sabe, não tem como você estabelecer um processo investigativo. A questão de não ser um lugar seguro é porque você não sabe onde vai dar. É porque você não pode, a prioristicamente, definir o resultado. Você pode até vislumbrar, pôr uma luz no fim do túnel e poder perseguir, mas talvez você volte para o início e não chegue ao fim. Então, essa impossibilidade de determinar os resultados do laboratório é o que eu chamo de um lugar que não é seguro. A gente pode fazer boas perguntas, mas não necessariamente a gente encontra respostas. A pandemia, então, nos traz para um dado novo, onde tudo tem que ser repensado. A formação, nesse sentido, encontra até uma certa horizontalidade, que me parece que é um dado novo também nos processos formativos. Obviamente, a questão de ser uma condição virtual para algo que sempre se fundamentou na presença, muda critérios, muda paradigma, é uma mudança paradigmática. Então eu diria que nós não sabemos, eu não sei como isso vai se dar. Eu sei que a gente vai experimentar este processo do ponto de vista virtual, abrindo a possibilidade para, no decorrer do projeto, ter experiências também presenciais, se isso forem possíveis, se elas forem possíveis, na verdade. É novo, desconhecemos, e o laboratório é a possibilidade, então, de experimentar e expandir, de um certo modo, a nossa noção de formação, de transmissão e mesmo do que é teatralidade no mundo de hoje, no mundo pandêmico.